Partido Socialista à procura de caminho entre a agressividade de uma ruptura e a doçura do diálogo, falta saber se o PSD vai a jogo, partilhando espaço com socialistas e Chega na lista para o Tribunal Constitucional, ao mesmo tempo que volta a alinhar com Ventura na intenção de retirar a nacionalidade a quem a tenha duplamente e pratique crime grave. Naturalmente, bem mais preocupados com a crise energética e o aumento do custo de vida, os portugueses, na celebração dos 50 anos da Constituição, revelam-se defensores de uma revisão da lei fundamental, mas sem exageros. No Bloco Central também já temos um espaço reservado para o boletim clínico do planeta e do homem mais poderoso do planeta. Este podcast é uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, com moderação minha, Paulo Baldaia, e sonoplastia de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira, começo por ti hoje. O PS de José Luís Carneiro, na sexta-feira, ameaçou romper o diálogo com o governo. No domingo, ofereceu-se para consensualizar soluções. É bipolar ou complementar? Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu tenho a convicção que o PS está num momento que é um partido de oposição, é um partido que naturalmente deverá ficar na oposição durante alguns anos. É o que normalmente sucede quando um partido passa muito tempo no governo e depois muda de liderança, e por isso, neste momento, tem um calendário com muitas, digamos assim, muitos horizontes distintos. Tem um horizonte imediato, que é o de posicionar-se perante o governo, perante o Parlamento, relativamente a questões que vão aparecendo. Tem um horizonte de médio prazo, que é basicamente mostrar-se ao país preparado, em qualquer caso, para assumir responsabilidades governativas, se isso viesse a suceder. E depois um horizonte de prazo mais largo, que é o de reformar o partido, como eu tenho dito. Os problemas que hoje se colocam à governação e que precisam de uma resposta daqueles que querem ser governo são diferentes daqueles que eram há 10 anos, quando o PS chegou ao governo pela última vez. As pessoas que vão aparecer vão ser pessoas diferentes, tal como quando Guterres chegou ao governo, as pessoas que estavam na governação com ele eram pessoas diferentes daquelas que tinham estado com o Mário Soares 10 anos antes, e as pessoas que chegaram ao governo com António Costa, embora houvesse 2 ou 3 veteranos de governos de Guterres, eram pessoas novas que apareceram, como o Mário Centeno, etc., que surgiram como novos protagonistas dessa governação. E também tem que mudar o programa, não a sua doutrina, não o seu posicionamento. O Partido Socialista é um partido que os portugueses reconhecem como um partido de governação, um partido moderado no método e no discurso, e um partido comprometido com a economia de mercado e com o Estado Social. As questões que agora se colocam são outras. No passado foi a reforma da Segurança Social, no passado foi a consolidação das liberdades, no passado foi a reforma da Justiça, no passado foi a construção da Segurança Social, no sistema de saúde pública, etc. Agora os problemas são diferentes e dentro deste posicionamento que é estável do Partido Socialista vai precisar de tempo. Portanto, são horizontes diferentes que têm que ser conciliados. Há um problema que parece consumir muito os comentadores e os analistas políticos, etc., que é, então o que é que o José Luís Carneiro deve fazer a próxima semana, relativo, se porventura uma lista para a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional não for assinada por ele, e o que é que deve fazer relativamente ao Orçamento de Estado, etc. Bom, isso quer dizer... São coisas, obviamente, importantes, mas o que é que o país pensa do PS quando o Montenegro se está a aproximar do Chega? Bom, quer dizer, o país, na verdade, eu acho que neste momento não está muito disponível para ouvir o que o PS tem. Quer dizer, depois de 8 anos de governação, os portugueses, naturalmente, dizem assim, pá, já estou farto de olhar para estas caras, já quero ouvir coisas diferentes. Há de haver tempo... E é por isso que é preciso fazer o trabalho de fundo, para quando os portugueses voltarem a estar disponíveis para ouvir o PS,
o PS tenha coisas interessantes para lhes dizer, com pessoas também interessantes de ouvir. É isso que eu penso. Viva Pedro Marcos Lopes, já percebeste? Estás tão esclarecido como Cisa Vieira sobre o PS que saiu do Congresso de Viseu? Não estou esclarecido. Aliás, lamento informar-te, mas o Pedro Cisa Vieira também não. Quer dizer, porque ele acabou de enunciar... Eu sobre o que o Cisa Vieira pensa, confio mais nele do que em ti, mas de qualquer maneira, o contrário é também é verdade. Não é por aí. Ele enunciou um número de coisas que são precisas para fazer, para chegar ao governo. Mas não disse nada do que o Partido Socialista já fez ou deixou de fazer para lá chegar. E portanto... Não é agora? Diz muito, não é agora? Pois, o que diz muito do nós não conhecermos ainda o caminho. Mas há algo que é importante dizer. Para um partido de poder, primeiro, quando está na oposição, primeiro deve estabelecer as linhas com que a faz e como a faz a oposição. E isso, na minha opinião, ainda não está definido. Muito menos está definido o outro caminho. Mas o outro caminho, o tal programa, o tal mudar as linhas programáticas, francamente não diz-me muito pouco, porque se há partido relativamente sólido em termos ideológicos em Portugal, e ao reconhecimento que eu faço, é o Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido, enfim, é um partido social-democrata, com tudo o que essa expressão quer dizer. E não é pouco. Mas é claro, o pensamento social-democrata é relativamente claro em muitos aspectos. Claro que há desafios novos, e esses desafios têm que ser definidos num programa. Mas o essencial são dois aspectos, na minha opinião, neste momento, que estão por definir. O primeiro é como se faz a oposição, e eu estou muito confuso, fiquei muito confuso com este Congresso. Fiquei muito confuso com este Congresso, como estou muito confuso com a linha escolhida pelo Partido Socialista em muitas coisas, por exemplo, naquela que vamos falar daqui a bocado, e que na altura em que nós gravamos ainda não sabemos qual é a posição, que é a questão da lei da nacionalidade. Portanto, ainda não sei como é que está a ser feita a oposição. E também ainda não vejo esses protagonistas. Os protagonistas hão de aparecer, ainda não apareceram, mas é esse o caminho. O terceiro ponto, com este termino, é que eu acredito pouco nesta história de que é preciso ficar uns tempos na oposição para ver, para construir. E o Partido Socialista tem que ser um partido que tem que estar preparado para assumir o poder, particularmente nesta altura, porque com estes ciclos como os que nós temos, porque não está na mão do Partido Socialista isto cair ou não cair, não é? Essa é que é a questão. Não podemos estar à espera de quer que seja, de um grande programa. Deixa-me fazer aqui um parênteses, por acaso está nas mãos do Partido Socialista, no sentido que se o Partido Socialista decidir dar ao Governo a oportunidade de ir até ao fim da legislatura, pode fazê-lo, não é? Basta abster-se nos orçamentos. Pedro, nem precisa Paulo, de se abster, Paulo, quer dizer, nem Paulo, precisa de se abster. Desculpa lá, quer dizer, um partido como o Partido Socialista ou como o Partido Social Democrata não pode manter um governo por manter. Quer dizer, tu não podes aprovar determinadas coisas, quer dizer, mas porque eu vou-te dar um exemplo ao Pedro Marcos Lopes. Por exemplo, estavas a falar da lei da nacionalidade. Eu sei exatamente qual é. O caso do governo, o caso do governo do Pedro Cisa Vieira. Houve uma altura onde se passasse uma determinada lei, se essa lei não fosse aprovada, o primeiro-ministro disse que isto caía. Não, coisa ao contrário, foi ao contrário. O que aconteceu foi o seguinte: todas as oposições se juntaram para aprovar uma revisão das carreiras dos professores. E o governo disse, isso não cabe à oposição, se eles quiserem aprovar isso eu demito-me. É uma coisa diferente. O que eu estou a dizer é... Não, mas o argumento não foi no cabo à oposição, foi o problema das contas públicas. Claro, não foi só isso, não foi o problema das contas públicas isoladamente, foi basicamente dizer o seguinte:
Se a oposição passa a determinar o sentido da governação, não faz sentido estar no governo. Ou seja, se coisas estão Então o governo de António obviamente... Costa estava antecipadamente a dar razão Portanto, aos não está nas mãos argumentos do PS, de está nas mãos do Montenegro. PSD. Agora, quando diz que quando se aprova... Mas eu, por ter estado no governo de António Costa, tens-me ouvido sistematicamente a dizer que o Partido Socialista nunca devia votar, nunca devia formar uma maioria com o Chega ou com qualquer outro partido para tomar decisões que cabem à governo. governação. É verdade. Sempre disse isso. É verdade. E sempre disse que se o Partido Socialista almejar a chegar ao governo e chegar em minoria, perdeu a autoridade para fazer aquilo que António Costa disse naquela altura. Não, quer dizer, eu espero que não tenha. Eu espero que um partido de governo tem que ser um partido que pensa mais longe do que a próxima semana e que vê mais de forma mais aberta do que apenas para a situação que se está a tratar. Um partido de governo, e é essa a diferença, é que tem que pensar nas consequências para outros setores de uma coisa que se decide num determinado setor específico e tem que pensar nas consequências a prazo. Um partido que é somente de protesto, como o Bloco de Esquerda ou como o Chega, não tem que ter essa preocupação. Fala, faz propostas, apresenta iniciativas legislativas que satisfazem um nicho ou que respondem, digamos assim, à necessidade de ocupar primeiras páginas e redes sociais neste momento e está-se a borrifar para as consequências que isso tem para o país e para a comunidade. Portanto, mal estava eu em defender o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda foi um suporte do governo durante o tempo onde durou a geringonça. Coisa que ainda está por provar. É verdade. E o que é curioso é o seguinte, é que o Bloco de Esquerda era apoio, mas quando o Bloco de Esquerda fazia coisas que comprometiam o sentido da governação, havia ali separação. Na legislação laboral, na legislação da segurança social, etc. Nessas matérias, o Bloco de Esquerda apresentava iniciativas legislativas e o PS e o PSD chumbavam aquilo. Depois os PSD, no tempo do Rui Rio, começou a votar ao lado do Bloco de Esquerda. Mas isso é uma outra história. Aquilo que estava a dizer é o seguinte, eu acho que o Partido Socialista é claríssimo. O Partido Socialista diz assim, alterar a lei da nacionalidade não é uma prioridade. Vocês querem meter isto em cima da mesa, nós já vos dissemos o que é que nunca votaremos. Isso é muito claro. As pessoas podem não querer ouvir, acham mais graça ouvir o André Ventura a berrar na televisão, ou seja lá o que for, mas o PS é muito claro a dizer, esta não é uma reforma que nós entendamos que o país deva fazer. Se vocês querem votar e precisarem do nosso voto, podem ter a certeza que com estas coisas nós não votamos. A mesma coisa na legislação laboral. Mas é uma questão narrativa, Pedro. Mas o meu ponto é o seguinte. Eu percebo o teu ponto. O meu ponto é, a posição do Partido Socialista relativamente a estas matérias é muito clara. A outra coisa é, as pessoas não querem saber da posição do Partido Socialista. Não estão ainda lá. Não estão ainda lá. E o que eu digo é, um congresso do Partido Socialista, obviamente, quantas pessoas tiveram a ouvir? As pessoas não estão... Quer dizer, normalmente eu não gosto de ver congressos partidários. Acho aquilo uma missa que não me interessa muito. Mas a verdade é que há momentos... Eu e o Paulo já fizemos há momentos em que um congresso de um partido pode ser uma coisa importante do ponto de vista político. Este congresso não era importante e não havia muita gente que quisesse ter... Este congresso teve ideias diferentes. Pedro Marcos Lopes, deixa-me só situar que, na linha do que estavas a dizer, este congresso discutiu posições diferentes sobre como estar na oposição. Lá está. Nem sequer isso. Houve lá divergências entre quem alinhava numa oposição mais agressiva e quem achava que o PS deve estar disponível. Mas lá está. Como os jornalistas do Expresso que estiveram no Congresso te podem relatar, não houve grande divergência a esse respeito. As pessoas o que eu acho é que há mais divergência relativamente a o que é que nós devemos fazer relativamente ao período que vamos passar na oposição. Devemos construir. Não, mas repara, não é no Parlamento, na frente performativa, no que dizemos... é a forma como organizam a alternativa... Como construímos uma alternativa. Claro, devemos ser mais abertos, devemos ter discussões políticas sobre a coisa, de tal maneira que, quando chegar o momento, nós sabemos o que é que vamos fazer, o que temos a dizer ao país sobre os novos problemas e construímos isso em conjunto, dentro do partido, com os militantes e
abertos à sociedade, ou se vamos estar ali num conselho estratégico fechadinho a fazer um programa eleitoral para chamar próximos outra 6 vez meses. o Marcos Lopes. Esta quinta-feira termina o prazo para a apresentação das listas conjuntas, o Sousa Vieira já referiu isto, para a eleição dos órgãos externos da Assembleia, com destaque para a substituição dos 3 juízes do TSE. E há, obviamente, posições diferentes no Partido Socialista sobre as consequências que devem existir se o Partido Socialista for excluído. Isto é ou não importante para um partido da oposição? Claro que é importante, mas deixa-me ir um bocadinho, porque há aqui uma parte que o Pedro disse que eu olho de uma maneira diferente. Quer dizer, a questão performativa relacionada com quem faz, enfim, simplificando, quem faz ou não cair um governo é extraordinariamente importante. Porque, por exemplo, o Pedro deu um bom exemplo da maneira como nós podemos olhar. O Pedro e o Paulo, vocês os dois deram um exemplo, uma boa maneira, como é que se olha, como é que os eleitores olham, como é que o espaço público olha para alguém que tem uma posição de sim ou sopas. Ou seja, o Pedro diz, bom, quando eu estava no governo, nós fizemos isto. E a oposição toda reuniu-se para derrubar. E se eles com outra opinião. E, portanto, se eles quisessem essa opinião, nós demitíamos-nos. Isso é. E depois o Paulo disse, bom, mas era até uma questão orçamental. O que aqui está em causa depois? Porque a seguir a uma coisa destas seguem-se umas eleições. Normalmente. E, portanto, conta muito saber quem é que fez cair ou quem não fez cair. E, portanto, não é despreciando falar de que o Partido Socialista tem de tomar determinadas atitudes e tem que ter determinados princípios bem fixados. Porque se esses princípios são atacados e se isso é posto em causa de uma maneira flagrante pelo Governo, o Partido Socialista não tem outra hipótese que não seja votar contra. Seja com quem for. Está contra. Não. Eu digo em termos gerais. Portanto, isto voltando atrás. Por isso é que não se pode dizer que o Partido Socialista não pode, neste momento, deixar cair governos e que tem que estar muitos anos na oposição, porque isso pode perfeitamente não acontecer amanhã ou depois. Porque uns partidos ou têm uma raiz e um conjunto de valores e defendem-nos em qualquer circunstância, ou não os têm, ou não pode andar, dizer que eu não aprovo por loucura, dizer, agora vamos estabelecer, enfim, uma lei que é completamente contra os princípios do Partido Socialista. Nem me vou esforçar por achar um exemplo. Mas aí o Partido Socialista, que o que precisa deixar dizer é que o Partido Socialista tem votado contra. Contra as coisas que são contra não vai poder aprovar. Deixa-me trazer claro, isso eu não vou-me embora. E se o governo disser, não se aprova isto, vou-se embora, que remédio tem o Partido Socialista? Deixa-me trazer para aquele... Eu deixo, mas vocês não estão a ir. É que este podcast é ouvido porque tem 2 comentadores. E, portanto, aquilo que preocupa os comentadores, mas pode não preocupar os portugueses, nas palavras do Dr. Sousa, são as coisas que estão a acontecer, como saber se o Partido Socialista vai estar ou não vai estar disponível para manter um diálogo com o governo... ficando fora na parte constitucional. Paulo, é porque na questão do Tribunal Constitucional só... Não é só. A seguir vem a revisão da Constituição. A seguir eu já aqui disse várias vezes. Já disse a semana passada e agora digo. Há, de facto, um bloco que neste momento me parece coeso, relativamente coeso, que é o do PSD e do Chega. Nas questões de princípio, nas questões de valores, naquilo que conta, naquilo que eram as linhas vermelhas. Não é no que conta, naquilo que eram definidas como linhas vermelhas. Que é a questão da imigração, a questão da nacionalidade, que vai ser votada hoje à tarde, que nós não sabemos, é obviamente uma linha vermelha. Eu acho que os portugueses não querem saber daquilo, ao contrário do que diz o ministro Leitão Amaro, que acha que os portugueses... Como anteontem disse, há aqui uma se situar os nossos ouvintes, nós estamos a gravar à hora do almoço de quarta-feira, um episódio que estará disponível quinta-feira de manhã.
terça-feira, o ministro Leitão Amaro disse que os portugueses pediam para haver uma lei da nacionalidade. Havia uma espécie de onda para pedir a lei da nacionalidade. É mentira. É evidente mentira, não é? Mas repara, para voltar ao tema, há uma coesão entre o PSD e o Chega neste tipo de coisas. E o Partido Socialista tem duas opções. Ou mantém esta postura de dizer, bom, muito bem, eles têm lá o bloco deles, mas nós, se aprovarmos alguma coisa que acharmos certo, aprovamos. Eu não estou contra isso. Não é isso que está em causa. Agora, tem que perceber que tem que definir, e aí concordo, tem que mostrar os seus princípios dizendo que está em perfeita oposição. Agora, esta coisa de não se definir das meias tintas como que saiu deste... Eu peço desculpa, mas eu não percebo sequer a propósito de que se está a falar. Vamos lá ver. Sobre a lei da nacionalidade, o Partido Socialista disse isto não é uma prioridade. Em segundo lugar, disse há aqui coisas que são inconstitucionais e que, portanto, não podem sequer ser aprovadas. Como o Tribunal Constitucional, e estava a falar da lei da nacionalidade, como o Tribunal Constitucional disse que não eram. Sim, mas a norma da perda de nacionalidade é aquela que claramente... Não é só essa. Mas estou a dizer essa. Não é só essa. O Tribunal Constitucional... Sim, mas essa é vital. O Tribunal Constitucional considerou a perda da nacionalidade inconstitucional, mas considerou da própria lei da nacionalidade mais 5 inconstitucionalidades, entre as quais a norma de transitória, que basicamente diz que quem tinha direito a pedir a nacionalidade quando entrasse em vigor a lei, de repente deixa de poder porque são introduzidas novas restrições, designadamente novos prazos. O Tribunal Constitucional considerou isto inconstitucional e o Partido Socialista tinha denunciado esta situação como uma coisa absolutamente inacreditável. Eu, aliás, disse-vos que a única razão porque eu achava que o governo avançou com uma alteração à lei da nacionalidade, era para ver se limpava administrativamente estes casos todos que estavam pendentes e que não conseguia resolver e responder, e portanto tentou resolver isto administrativamente e o Tribunal Constitucional disse que não podia fazer assim. Mas o PS nessa matéria foi sempre absolutamente coerente, como tem sido absolutamente coerente relativamente à lei laboral. Isto não é uma prioridade. Se vocês quiserem mexer, nós obviamente à partida votaremos contra numa coisa que não tenha acordo na concertação social. A mesma coisa relativamente à imigração. Nós estamos, obviamente, uma lei de entrada e fixação de residência pode ser alterada, mas há certas coisas que o PS não vai votar. E quer dizer, isto é tranquilo, é claro. Agora perguntas-me. Não é. Então, e se o PSD fizer aprovar estas leis com o voto do Chega e contra a opinião do Partido Socialista? E se o PSD e o Chega subscreverem uma lista de candidatos ao Tribunal Constitucional que não seja subscrita pelo PS e que apresente nomes que são repugnantes ao PS? O que é que o PS deve fazer? Deve votar contra. Então isso significa que a partir daí deve dizer que vota contra tudo, que nunca mais fala com o governo, que não está disponível para se sentar e falar sobre as situações que vão ocorrer na Europa, na NATO, etc. Não pode dizer. Não é isso. Mas é o que eu estou a dizer. Não é isso. É o que eu estou a dizer. Mas a pergunta deve continuar a ser o relator das contas do Estado a aprovar o Orçamento do Estado? Eu volto a dizer o seguinte. Relativamente ao Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado tipicamente deve passar, a não ser que meta lá coisas que são cavaleiros orçamentais, que não têm a ver com as contas públicas e que deformem tudo, o Orçamento deve passar. Neste momento até tens duas diferenças. Primeiro, não é preciso o voto do Partido Socialista favorável para passar, ao contrário do que sucedia na legislatura anterior. Mas o Presidente da República já disse que se o orçamento não passar, isso por si só não determina automaticamente a queda do Parlamento. Portanto, vamos desdramatizar o orçamento. E vamos reconduzi-lo às suas coisas. Até vou dizer algo sobre as alterações à lei da nacionalidade ou à questão do Tribunal Constitucional. É que se o PSD se entender com o Chega para estas matérias, isso é muito mau para o país. É péssimo para o país. Mas para o Partido Socialista até é bom. No limite, isto era aquilo que muita gente sempre quis dentro da oposição, que é, assim fica claro, há um bloco de direita que junta a direita mais radical com a direita que está no governo e, portanto, tudo o resto fica de alternativa. Eu acho que o governo não vai cair, nesta asneira. Mas se o fizer... Isso liberta ou não liberta o Partido Socialista?
para não ter que estar disponível para aprovar, viabilizar o orçamento, entre outras coisas. Volto a dizer, o PS, neste momento, não tem que votar favoravelmente o orçamento. Viabilizar foi o que eu disse. Viabilizar, mas quer dizer, uma pessoa dizer que se abstém, ou mesmo que vota contra, eu acho que isso é tão secundário. As coisas mais essenciais é o seguinte: vocês estão-se a entender sobre questões de regime com o Chega. Pronto, é a escolha que vocês fizeram. Isto para o PS, para o país depois é o Partido Socialista deve estar disponível para deixar que o Chega fique livre de ter que aprovar um orçamento. Se o Chega quiser votar contra o orçamento, vota, e o governo é que tem que se entender. E vai fazer. Quer dizer, para mim, é que nós estamos a querer que um partido de oposição, um partido de governo, um partido que está no arco constitucional, esteja posicionado nas questões da governação como se fosse um adepto na bancada a torcer sempre contra o clube adversário. Não pode ser assim. Arco constitucional. Um país, se quiseres, o país é como o condomínio. Eu sou condómino, mesmo que eu não gosto do administrador do condomínio, não posso querer o mal para tenho que pagar na mesma condomínio. Exato, e mudar a lâmpada. Tu estás a viver, desculpa, eu acho que o Pedro Cisa Vieira está a viver num determinado mundo, está a fazer a análise de um determinado mundo que não é o mundo que vivemos. Pronto, não é seguramente o mundo das redes sociais, dos berros, da irresponsabilidade, do viver a curto prazo. Não é nesse mundo que eu gostava de viver. Os comentadores ainda vão pagar caro. É o mundo em que o Partido Socialista tem menos 2 deputados que o Chega. É o mundo em que um partido radical, que sempre com muitas limitações aos seus princípios, ou seja, com pouco respeito aos princípios democráticos, faz alianças sistematicamente em questões de regime com o Partido Social Democrata. Esse é o mundo. Quer dizer, achar que se faz oposição hoje, quando há uma sincronia entre o Partido Social Democrata e o Partido de Extrema-Direita antidemocrático, e se deve fazer uma oposição como se fazia quando esse partido não existia e não havia esta espécie de coligação, acho que é um erro. Obviamente, é a minha opinião, é essa que eu tenho que dar. É um erro. Nós não podemos olhar hoje para fazer oposição, não podemos pôr as coisas de uma maneira que eu acho simples, que é, o PS aprova o que deve aprovar, não aprova o que não deve aprovar. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque neste momento o Partido Socialista vai ser aproveitado, e é isso que vai acontecer, para votar as coisas que o Chega não vai votar. Não vai ser aproveitado para isso. Quer dizer, quando o Chega, quando o Partido Social Democrata quiser passar uma lei que é boa, teoricamente, para o país, em tese, segundo o Partido Social Democrata, mas que não der popularidade, vai chamar o Partido Socialista para votar alguma coisa. O pior não é isso. O pior é que se o Partido Socialista não aprovar, vai ser acusado de estar a fazer a oposição destrutiva. Paulo, claro. Portanto, isto vai acontecer porque o que nós temos é um dado que não tínhamos, que é o dado de um partido que não está preocupado com o país. Não está preocupado com o país. Esse é o... Quer dizer, lamento pôr isto desta maneira, mas é assim que isto está a acontecer. E, portanto... Mas o PS é um partido preocupado com o país, certo? Portanto, desculpa, não pode comportar-se como o outro. O PS é um partido preocupado com o país e até agora o PSD também achava que estava preocupado. Eu acho que também está preocupado com o país. Só que o problema é, se nós para termos uma democracia relativamente sã neste momento, tem que haver uma oposição e uma oposição forte. Claro. E a alternativa tem que ser uma opinião forte. Deixa-me acabar. E há uma questão que tu colocaste, Pedro Cisa Vieira, sobre o orçamento. É verdade, eu também acho que no mundo ideal tu tens razão. O orçamento, no fundo, devia ser, por definição, aprovado por um momento muito simples, por uma razão muito simples, porque é quase um relatório de contas. Só que o orçamento nunca foi só um relatório de contas. Foi pela primeira vez, talvez pela primeira vez, da última, porque só tinha lá as contas e tudo o resto. Aliás, o Luís Montenegro ouviu os teus conselhos, Pedro Cisa Vieira. Até que enfim, que é um orçamento que é orçamento. Ele, o Ministro das Finanças, ouvemos. Houvesse ouvido o Costa e o Centeno e já tínhamos tido este orçamento. Vamos retirar as coisas que são
podem ter, como é que se chama agora? Está-me a fugir o termo. Os cavaleiros orçamentais. Os cavaleiros orçamentais. Mas isto que vão a cavalo da lei do orçamento, mas são normas sobre proteção animal, agricultura e ambiente, reformas das leis laborais, que não houve cavaleiros orçamentais. E, portanto, curiosamente, os cavaleiros orçamentais, desta vez, e como vai ser na próxima, são benéficos para o Partido Social Democrata, para o partido que está no governo, não é? Porque aí sim vão deixar o partido... Deixa-me só fazer uma precisão de facto, que é o seguinte. Diz. Nos governos em que eu fiz parte, o orçamento para passar precisava de ter cavaleiros que levassem os partidos o Bloco de Esquerda e o PC dizer assim, eu voto porque há aqui uma coisa muito boa. Eu não gosto do orçamento, mas voto porque há aqui uma coisa muito boa. Agora, pelo contrário, o governo diz assim, eu tenho que pôr isto sem mais nada porque senão estes chumbam-me o orçamento. Mas quer dizer, tem a ver com as circunstâncias. Não, a indireta, não tem. A indireta não foi tão indireta assim, foi bastante direta, porque sim, o governo que tu fizeste parte teve muitos cavaleiros orçamentais, sistemáticos, mas não foi só o que tu te fizeste parte. Quase todos os tiveram, mesmo quando havia maiorias absolutas. Mesmo quando havia maiorias absolutas, porque se aproveitava. Havia para muitos dos governos do orçamento. Guterres que eram governos minoritários e em que havia ainda uma coisa que se chamava o PIDAC, que era o Plano de Investimentos da Administração Central do Estado. Sim. E que basicamente metia-se lá o investimento no centro de saúde deste e daquele para fazer com que os deputados quisessem votar. Exatamente. Mas quer dizer, mas hoje em dia já não há PIDAC. Sim, não, mas os cavaleiros orçamentais vão voltar a aparecer. Talvez não no próximo, porque o próximo ainda é importante, mas voltar. Mas só para terminar, reafirmar, é assim. Quer dizer, a história de que vamos aprovar o que é bom e vamos desaprovar o que é mau é de um simplismo imenso nesta altura. Não é o que é bom e o que é mau. Mas, Pedro, deixa-me claro só dizer. Que é, Pedro. Deixa-me só dizer-te duas coisas. Foi o que disseste. Eu disse que o Partido Socialista é um partido que está na oposição. E é um partido que deve deixar claro quais são as suas prioridades, o que é que não considera prioridades e porque é que não votará as coisas que não vota, que é o que tem estado a fazer. A segunda coisa que disse é: um partido que é responsável também não pode atar-se. Olha, nós dissemos várias vezes que o anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha feito mal em anunciar coisas que depois o vinculavam para o futuro e que lhe retiraram margem de manobra para reagir a circunstâncias. Por exemplo, quando disse o chumbo do orçamento leva à queda do governo, criou um precedente que depois o empurrou para dissoluções quando eventualmente essa não era já a sua vontade. Da mesma maneira, fez com António Costa. Exatamente o que disse sobre António Costa. Um protagonista político que quer exercer, o atual presidente fez o mesmo com sentido não contrário. Pode fazer, digamos assim, declarações definitivas sobre o sentido de voto, porque não sabe o que é que o futuro lhe reserva. E, portanto, tem que manter flexibilidade tática e a capacidade de poder reagir às circunstâncias. Portanto, dizer, eu chumbarei a partir do momento em que estes tipos votaram com o Chega uma lista para o Tribunal Constitucional, eu chumbarei tudo o que eles apresentarem. Não se pode falar assim. Quer dizer, pode-se se for o André Ventura. O André Ventura, eu quero ver, o André Ventura disse, eu não vou votar a lei da nacionalidade, vou aproveitar. Não houve consenso porque o governo quer ser mais socialista do que o PS. E se logo à tarde votar, ninguém levará a mal, porque ninguém o leva a sério. Mas o líder do Partido Socialista, que quer ser primeiro-ministro, tem que falar de outra maneira. Isto é o que eu penso. E finalmente... Claro. Isto é o que eu penso. E finalmente o que eu digo também é quando se está numa circunstância em que o governo escolhe fazer coisas que são repugnantes ao programa, à doutrina e ao posicionamento político do Partido Socialista, como chega, isso deixa muito à vontade do Partido Socialista. Eu acho que é péssimo para o país. É péssimo se o governo escolher entender-se com o Chega em matéria de regime. Mas fica muito claro, quando o governo se desgastar, quando as pessoas começarem a ficar frustradas com a falta de resultados de governo. E onde é que isso encaixa na tua tese de que tem que se esperar uns anos?
Onde é que isso se encaixa nessa Encaixa-se tese? porque eu acho verdadeiramente Não se que o encaixa. país ainda não está cansado deste Claro que governo, não. nem sequer Tá está a ver os horrores que resultarão de um entendimento entre Mas PSD e Chega estamos- e a secundarização estamos nós, do podemos avaliar. Mas isso PSD. não está nas deixa-me- mãos do Partido Socialista. Deixa-me introduzir uma outra... Paciência, um outro tema. A falta de paciência foi o que matou o Pedro Nuno Santos. Deixa-me introduzir falta não de foi. paciência e de Não tempo. foi. Não terá sido só isso. Posso? Ricardo. Deixa-me introduzir um tema que é atual e que também contribui para o desgaste do governo, que é a crise energética e o aumento do custo de vida, para saber se está a ser feito aquilo que é preciso fazer, se o governo pode ir mais longe. Esta é claramente uma matéria do governo, tem que ser o governo a gerir esta resposta ao que está a acontecer. Está a fazer o que é preciso, tem espaço para ir mais longe? Eu tenho nestas matérias uma experiência que é em várias crises, porque estava no governo quando foi a Covid, estava no governo quando foi o início da guerra da Ucrânia, estava no governo quando foi, por exemplo, a crise dos motoristas de matérias perigosas. E houve também, quando eu estava no governo, independentemente de guerras, subidas muito grandes do preço do petróleo nos mercados internacionais que determinaram subidas dos combustíveis. Sim. E aquilo que digo é o seguinte, ainda é muito cedo. Nós ainda não sabemos como é que esta guerra se vai desencadear. Sabemos uma coisa, já está a refletir-se no bolso dos portugueses. Sim, Sabemos. mas neste momento eu diria o seguinte, é esperar para ver. Porque se o petróleo subir para os $150, qualquer medida que tu agora tomes a pensar, bom, ele está nos 110, está nos 106, eu consigo comportar isto, são 150 No dia em que milhões. gravamos até está no 100 e até, Portanto, já chegou a estar baixo. a dizer, nós vamos fazer isto, sem pensar o que pode vir a ser, pode criar, mais uma vez, problemas muito complicados. Mas isso vai colocar É preciso sempre. gravar... Não, mas quer dizer, o que estou a dizer é, eu por princípio, há duas coisas que acho. Nos combustíveis, é possível ao governo tentar ter uma circunstância de dizer assim, o que eu recebo a mais de receita, Desconto. e eu posso, digamos assim, abdicar em favor do consumidor para baixar o custo do combustível. Eu posso fazer isso. Não devo fazê-lo sempre. Não devo fazê-lo porque se o petróleo se tornar mesmo muito claro, neste momento desapareceram 15%, 20% quase da produção de petróleo dos mercados mundiais, é preciso que o consumo se ajuste a isso. E a melhor maneira do consumo se ajustar é o preço. E, portanto, estar a dizer assim, olha, eu vou estar a manter o preço do combustível sacrificando certo. Mas não há recursos apenas públicos isso. e sem Deixa-me dar levar um a isto. exemplo. Pronto. Deixa-me dar um exemplo para Portanto, se perceber que não é apenas isso. A botija de gás, que é essencial para muitas famílias com recursos limitados, já é caríssima, já custa Certo. 30 e muitos euros e vai ter um aumento agora de 17 euros ou 15 Certo. ou 17 euros. Isto significa que o governo deve ou não deve fazer uma intervenção nesta área específica? Eu acho e que não. noutras? Eu acho que não. Mesmo, Acho que deve... mesmo para famílias carenciadas? Não, o que eu digo é o governo deve arranjar, como aliás já se fez no passado e há mecanismos testados, mecanismos de reforço dos apoios sociais às famílias carenciadas que têm mais dificuldade em assumir o aumento do custo dos produtos energéticos ou dos bens alimentares do que fazer medidas indiscriminadas que têm um imenso impacto como o IVA orçamental. zero, ou o que for, não? O IVA Não, zero ela mesmo. foi muito limitado no tempo. Apareceu num momento em que a inflação já não Quase estava a nos crescer. 10. Não, mas já não estava já a crescer. estava aqui. Já não estava a crescer. Estava nos 10%, mas não estava a crescer. E até porque depois foi acompanhado de um acordo com os retalhistas, Agricultores e- conseguiu fazer reduzir a inflação. Mas aquilo que digo é, em princípio, o governo deve dirigir os apoios às famílias carenciadas e não fazer medidas que são de impacto, que são dirigidas a toda a população, mesmo àquela menos carenciada, que têm custos orçamentais muito fortes e que até podem evitar que as pessoas se adaptem às circunstâncias que podem ser estruturais dos produtos energéticos. Pedro Volto a Marcos dizer, Lopes. reforçar a aposta nas energias Já aí um renováveis, apoios muito dirigidos àqueles que são mais carenciados. Pedro Marcos Lopes, faça favor. Eu tenho uma imensa humildade nestas situações e uma propensão
Para ouvir enorme. economistas. Não, a acreditar quem está no governo. Já aconteceu-me isso em muitas circunstâncias, quando foi do Covid, por exemplo, porque... Sim, ninguém quer ficar impopular, não é? Portanto, fará tudo o que puder. Não é? Exatamente, e depois é assim, eu tenho muito medo destas alturas, e portanto, por isso é que eu quero muito confiar no governo, porque isto são alturas que fomentam a possibilidade, quer dizer, cria o ambiente propício a que existam medidas que, para agradar às pessoas, que depois têm consequências muito gravosas no médio e no longo prazo. Eu não sou capaz de definir, não sou capaz de dizer se o governo está a fazer bem ou está a fazer mal. Sim, acho que as medidas que existem, que possam existir, devem ser dirigidas a segmentos e não ser coisas gerais. Eu fui muito cético, por exemplo, quando foi da redução para o IVA zero, apesar de ter sido uma medida, de facto, é verdade, que foi muito limitada no tempo. Eu tenho muita humildade nestas alturas. Devo dizer, e para reafirmar, sim, medidas ajustadas aos segmentos populacionais mais carenciados, um cuidado brutal, que, enfim, que é só vontade minha com a inflação. Nós corremos um risco muito sério de ter uma inflação muito grande, e isso, particularmente nos países mais pobres, é terrível. Então, num país onde, por exemplo, nós temos uns bancos que pagam tão pouco pelos depósitos, ainda vai ser mais complicado. E esta última que o Pedro disse, que eu estou sempre a dizer isto há 300 anos, é bom que o país encare as energias renováveis e despreze as pessoas que fazem de vida de gritar contra as energias renováveis. Quer dizer, é tão evidente o que está a acontecer, ainda para mais como o mundo se está a tornar. Se nós numa Europa estamos de uma maneira violenta nisso. Que não produz petróleo nem gás, ou não é só isso, quer dizer, que nós temos de estar sujeitos é bom, quer dizer, já andamos muito tempo convencidos que a guerra acabava, que não precisávamos nos defender e, portanto, ia ser um kumbaya generalizado e era maravilhoso. E, portanto, acho que já é a altura, pelo menos, já percebemos isso e percebemos-lo da pior forma, e agora é bom que também aprendamos para outro segmento que é fundamental, que é na questão da energia. Eu só acrescentava o seguinte: é muito possível que desta vez a subida de preços seja mais rápida do que foi, por exemplo, no início da guerra da Ucrânia. As empresas, quando foi o início da guerra da Ucrânia, resistiram durante algum tempo a repercutir a subida dos seus custos nos preços que cobravam aos seus clientes. Depois perceberam que isso que era assimilável e, portanto, pode ser mais rápida a subida de preços. Por outro lado, nós ainda não sabemos se essa subida de preços que vai ocorrer vai ser uma coisa continuada e, portanto, um processo inflacionista continuado, porque tudo vai depender ou não da reabertura do Estreito de Hormuz e depois da normalização do abastecimento de produtos energéticos ao mundo. O Trump todos os dias tem alguma coisa para dizer sobre esta matéria. Mas, na verdade, é precisamente por isso, porque nós não sabemos se isto vai ser uma coisa pontual, se vai ser uma coisa continuada, não sabemos de que maneira vai afetar o cabaz alimentar, etc. Até que o governo deve estar com cuidado e deve ir reagindo estritamente na medida do que for necessário, com prudência, porque não sabe quanto tempo isto vai continuar. Exatamente. Portanto, como diz o Pedro Marcos Lopes, confiar no governo, mesmo que seja muito impopular. A coisa, olha, claro. Sabes o que é que gostam as oposições parlamentares de fazer numa circunstância dessas? É chegar ao Parlamento e berrar: já não estão a fazer o suficiente, olhem para a Espanha, olhem para aqueles, deviam estar a fazer isto, e a fazerem propostas para aumentar subsídios, tabelar preços, fazer uma série de coisas que depois têm efeitos não só irrelevantes do ponto de vista do bolso das pessoas, mas muito comprometedores do ponto de vista das finanças públicas. E é preciso que o governo saiba resistir a essas tentações, e espero que o Partido Socialista não alinhe nisso de que foi vítima quando estava no governo e tinha sido a guerra da Ucrânia ou a Covid, em que
Parlamento ia aprovando coisas que achavam que eram muito populares e que, enfim, não adiantavam nada a não ser custar muito dinheiro aos contribuintes. Antes de fechar este dossiê nacional, uma pergunta para resposta tão rápida quanto vocês entenderem que ela deve ser rápida. Vai ser aberto o processo de revisão constitucional com a entrega do Chega das suas propostas, mais dia, menos dia, veremos quanto tempo isto vai demorar, ao mesmo tempo que um estudo do ISCTE mostra que os portugueses concordam que essa revisão deve ser feita, mas sem rupturas. Pergunta para os dois: PS e PSD devem juntar-se a este processo de revisão e apresentar as suas propostas? Pedro Marcos Lopes. Deixa-me, tu disseste que seria tão longo ou tão curto quanto nós quiséssemos. Não vou ser muito curto, mas também não vou ser nada longo. Se há algo que me perturba há bastantes anos, é esta ideia peregrina de que nada é alterável em Portugal e que as coisas podem melhorar ou pioram em função da Constituição. E isto tem sido fomentado sistematicamente, e não só pelo Chega e por outros lados, quer dizer, não há nenhum entrave na Constituição, não há nada na Constituição que impeça qualquer tipo de desenvolvimento ou qualquer medida, eu até vou dizer uma palavra que odeio, uma expressão que odeio, qualquer tipo de reforma estrutural neste país. Nada. A Constituição não é empecilho a rigorosamente mudança nenhuma. Perguntas-me, deve haver, achas, Pedro, que há um ou outro artigo que tu, enfim, imaginas que melhorasse algum aspecto na nossa comunidade? Eu disse sim, que é significativo em relação ao que pode ser o país melhor ou pior? Não. Eu, por exemplo, acho que devia ser mais explícito na Constituição a questão hierárquica do Ministério Público. Isso irá fazer grande diferença? Provavelmente não. Mas quer dizer, não há nada. E depois deixamos também... Repara uma coisa, nós atingimos um ridículo tão grande na questão da análise da revisão constitucional que eu ando há anos a ouvir uns patetas a falar da questão do preâmbulo e do caminho para o socialismo. Os patetas. Isso é que não impede mesmo alteração nenhuma. Não, uns patetas completos, porque aquilo é uma coisa anti-woke. Tem essa vantagem. É uma bandeira que se sustenta numa guerra cultural lá fazer sem nada, qualquer consequência. Nada. Há coisas no preâmbulo que não estão lá a fazer nada. Paulo, está lá a fazer, porque a memória e a construção de uma comunidade também depende dessas coisas. Portanto, aquilo é uma espécie de um posicionamento numa altura, não interessa. Portanto, a Constituição não é enciclopédia. Se o PS e o PSD se devem entender para alguma alteração à Constituição, em tese, sim. A Constituição, essa mudança vai alterar seja o que for no nosso enquadramento? Não. Pedro Xavier. Eu acho que se o Chega tomar a iniciativa de abrir um processo de revisão constitucional com uma proposta de revisão de lei constitucional, o mais certo e o mais seguro é que PSD e PS matem aquilo logo à partida. Isso não irem a jogo, certo? Para evitar exatamente o jogo que o Chega quer jogar. O Chega fará propostas escandalosas, insuscetíveis de serem aprovadas, e o PS, e se aquilo for, se depois se começa um processo de discussão, é um festival, mais vale matar aquilo logo à partida. Mas se o vierem a fazer, como diz o PSD, apenas no final da legislatura, estão a dar corda ao Chega para ir à campanha com essas propostas. Dizer se vale a pena ou não mudar a Constituição, eu acho que há que sim. Por exemplo, uma coisa como o processo pelo qual podem ser instituídas em Portugal regiões administrativas, que tem que ser feito por referendo, que o referendo tem que ao mesmo tempo dispor também não só se há regionalização, mas quantas regiões e quais as suas fronteiras, tudo aquilo é uma coisa que provavelmente era conveniente mudar. Mas, não vai haver regiões enquanto se mantiver essa regra constitucional. Outro exemplo, a lei dos metadados. A lei dos metadados é uma coisa que, segundo a interpretação do Tribunal Constitucional, para se poder fazer, teria que haver uma revisão constitucional. Isto são coisas que são convenientes. Mas eu digo, mais vale não dar ao Chega, digamos assim, a arena, o palco em que ele depois faz os seus números,
que são tão terríveis para a democracia que mais vale nem sequer fazer isso. Vamos ao registro clínico do planeta. Esta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, o Falcão Marco Rubio, veio dizer que os Estados Unidos vão repensar a sua relação com a NATO. Horas depois, foi conhecida uma entrevista de Donald Trump ao The Telegraph, em que admite mesmo a saída da NATO. Tudo isto enquanto anuncia que vai desligar do Estreito de Hormuz e sair da guerra dentro de 2 ou 3 semanas. O que é que se pode dizer se não fosse risada? Ou seja, seria de risada se não fosse tão destrutivo. Sabes que, eu, enfim, já o disse, mas vou voltar, é quase impossível neste momento fazer, eu digo que é possível e que é impossível, analisar o pensamento, a estratégia do Trump, dos Estados Unidos. Quer dizer, nós vivemos uma semana, quer dizer, ele ainda ontem disse que não havia objetivo de mudar o regime. Quando no princípio, quando começou a guerra, esse era um dos objetivos. Ele disse que nunca disse. Ele agora diz que vai acabar em 2 semanas e que não vai sair. Há 3 semanas atrás disse que vai sair agora. Agora disse que vai sair. Claro, acabar em 2, 3 semanas foi quando começou e depois já mudou. Agora já mudou. Quer dizer, depois diz, não, estas tropas estão lá, mas a gente manda-as vir. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. É completamente... Mesmo esta história da NATO. Quer dizer, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que sim, que ele dá sinais há muito tempo de que não vai haver, que a NATO, que os Estados Unidos têm vontade de sair da NATO. Bom, na minha opinião, a NATO já morreu, já está assim, morta e enterrada, pelo menos na configuração que tinha enquanto este doido lá estiver. Eu não sei o que é que vai acontecer a seguir. A única coisa que eu tenho para dizer neste momento em relação à guerra é que isto está a destruir o mundo, destruir as suas bases, o bem-estar, que vamos ter uma crise terrível por causa desta guerra, que isto o que vai deixar é um Irão aparentemente destruído, mas muito mais perigoso do que já existia. Isso eu já tenho, são as coisas que eu tenho adquirido, e que vamos ter um Israel disposto a ser uma imensa, um grande império regional, apostado em destruir tudo o que está em volta para serem eles os únicos, enfim, devidamente organizados. E, portanto, o mundo vai... O que o Trump já fez, já destruiu o que tinha a destruir. Isto vão ser as consequências. O que ele vai fazer a seguir? Eu acho que nem eu, nem ninguém sabe. Provavelmente, nem ele. E isso ainda é mais problemático. Pedro Cisa Vieira. Bem, eu sobre a NATO, quer dizer, obviamente a NATO, a credibilidade da NATO, no sentido de manter à distância inimigos do espaço atlântico, do Atlântico Norte e da Europa, é uma coisa que enfim, que já está posta em causa há algum tempo. E, portanto, a Trump única... disse, deixa-me só situar nesta... Desculpa, Pedro Cisa Vieira. Nesta entrevista também disse que a NATO era um tigre de papel e que o Putin sabia bem disso e já lhe tinha dito. A NATO é um tigre de papel desde que o Trump é presidente dos Estados Unidos, porque a partir do momento em que ele foi, logo no primeiro mandato, começou a dizer, se calhar ataco, se calhar defendo, se calhar não defendo, etc, etc. A NATO não era um tigre de papel no tempo da União Soviética. A NATO não era um tigre de papel quando os Estados Unidos mantinham os inimigos em respeito, porque sabiam que, enfim, não podiam tomar determinadas iniciativas contra interesses vitais, incluindo o interesse da segurança do espaço NATO, porque senão haveria reação e essa reação seria imediata e muito esmagadora. Portanto, o Trump é que transformou a NATO num tigre de papel. Isso obriga os países europeus e o Canadá a repensarem a sua política de defesa e de segurança. Isto só torna evidente que isso é uma coisa muito urgente e que tem mesmo que ser feita, porque a única coisa que neste momento a NATO ainda tem é a possibilidade dos países europeus, como se vê na guerra da Ucrânia, contarem com capacidades americanas em algumas áreas críticas em que eles ainda não disponham de capacidades que vão ter que ser construídas. Sobre a guerra do Irão, quer dizer, é inútil tentar perceber, antecipar das declarações dos Estados Unidos qualquer coisa sobre o sentido da guerra.
Não vale a pena. Ele já disse tudo e o seu contrário relativamente a isso, quer sobre os objetivos, quer sobre a duração, quer sobre se já estava próximo do final ou não. E, portanto, há neste momento também uma evidente divergência entre Israel e os Estados Unidos, que são os dois agressores, relativamente àquilo que deve ser os objetivos e o fim das hostilidades. Tendo em conta que não há objetivos para os Estados Unidos, portanto, isso é muito Mas complexo. Em Claro. qualquer caso, eu tenho São duas os únicos coisas que muito contam. claras desde o primeiro momento, é que nesta altura, ao contrário do que aconteceu nos últimos 80 anos, o Irão percebeu que pode fechar o Estreito de Hormuz. Tem capacidade de o fazer. Isso é uma coisa de um risco e de uma geração de instabilidade regional e global que é muito significativa e que não existia antes desta guerra. Ou seja, até esta guerra nunca o Irão se atreveu a fechar o Estreito de Hormuz. Não, nem quando teve guerra A partir com de o Iraque, agora nem nada, sabe que o pode fazer. E a segunda coisa também que aprendemos é que é extremamente difícil, por muito que se degrade a infraestrutura física, aquilo que se julga serem as capacidades militares, o regime em si mesmo é muito difícil de fazer derrubar a partir de ataques aéreos. Sabemos que o Irão aprendeu que mesmo muito debilitado do ponto de vista militar pode causar muitos estragos à economia mundial e finalmente se os Estados Unidos cessarem as hostilidades e se forem embora nestas condições, sem que seja retomada a circulação no Estreito de Hormuz, para a economia global, o efeito é o Esse é um mesmo. problema que eu disse. O efeito é o mesmo. Ou seja, se os Estados Unidos deixarem de bombardear o Irão e disserem, pronto, vamos mandar os nossos marinos de volta às suas bases, vamos deixar de estar a comprometer as nossas capacidades aéreas e de mísseis em bombardeamentos ao Irão, mas ainda assim permanecer fechado o Estreito de Hormuz, ou o Irão só deixar passar, cobrando como está a fazer agora 2 milhões de euros de portagem a cada navio que por ali passa, ou só deixando de passar navios de países amigos, China. então o dano à economia global continuará a ser grande, independentemente da cessação de hostilidades. Extraordinária. Diz Pedro Marcos Lopes para fecharmos. A extraordinária frase desta semana, a locução desta semana de Trump é dizerem: bom, vão lá resolver então o Vão lá buscar o vosso petróleo. Porque, pronto, resolvam lá vocês o problema. Depois dele ter criado um problema inqualificável, porque de facto a percepção que ganhou, a convicção, aliás, que o Irão ganhou, destabiliza completamente, para sempre, pelos vistos, ou pelo menos durante muito tempo, a economia global, que fica em grande parte nas mãos do Irão. O melhor mesmo é pôr a cabeça noutro lugar, como mostra um ensaio de 2 jornalistas do Expresso na revista da última edição. Nunca o nosso cérebro foi sujeito a tantos estímulos. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, ou X, como agora se chama, WhatsApp, jogos, aplicações, notificações. Vivemos com uma carga de estímulos que está a ter um forte impacto no nosso cérebro. O melhor mesmo é deixar-se levar pela música, por um livro, por um filme, ou uma peça de teatro, por um passeio. Leve o seu cérebro ao ginásio das coisas boas da vida com as sugestões culturais de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Cisa, começas tu esta semana. Novamente? Pronto, começarei. Pronto. Eu perco-me já no... Eu vou falar... Não tem importância. Vou falar de um documentário que vi na Netflix sobre a manosfera. Um documentário que neste momento está em exibição, que é de um documentarista chamado Louis Theroux, que acompanhou uma série de influencers, homens, jovens, provenientes de famílias muito desagregadas, que têm milhões de seguidores nas redes sociais, que ostentam um estilo de vida aparentemente opulento e que têm um discurso não só misógino e de menorização das mulheres, mas sobretudo de divulgação de teorias de conspiração e de uma ideia de que os homens, para serem homens, têm que se libertar desta opressão que sobre eles incidiu nos últimos anos, nas últimas décadas, e é preciso libertar-nos desta influência sejam judeus, sejam poderes ocultos, etc., que nos condicionam
para podermos assumir as nossas coisas. O que é muito impressionante é ouvir esta gente a fazer um discurso absolutamente, por um lado, e para os seus seguidores, um discurso muito cínico sobre não há comunidade, não há valores, eu não quero saber dos outros, cada um por si, e fazer mais dinheiro por si. E cada um por si significa ganhar dinheiro, nem que seja enganando as pessoas, e assumem-no abertamente, porque neste mundo cada um tem que trilhar o seu caminho e não deve nada a ninguém a não ser aos seus filhos. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Nenhum deles tem filhos, mas todos falam. Alguns deles têm filhos, mas falam assim. Mas a outra coisa muito impressionante é que quando confrontados com algumas coisas, eles começam a dizer, bom, eu não posso dizer estas coisas à frente da minha mãe, etc. Aliás, ali é um documentário é um documentário que também não é excessivamente, é puramente factos, mostra-os. O documentarista tem uma perspectiva, mas essa perspectiva é mantida discreta, mas é muito assustador porque nós não tínhamos a noção disto. Eu fazia também a sugestão da leitura de uma reportagem do Público há umas semanas atrás sobre este fenómeno em Portugal. E como nas escolas portuguesas, designadamente a propósito das campanhas para as associações de estudantes, as listas candidatas levam as escolas do segundo e terceiro ciclo, portanto estamos a falar de alunos de 12, 13 anos, alguns dos que em Portugal replicam isto e que vivem permanentemente online a divulgar as suas imagens, a fazer os seus discursos, que são discursos absolutamente assustadores, são extremamente populares e têm sobretudo estes miúdos que estão a ser educados nesta maneira horrível de olhar para o mundo, em que basicamente não há comunidade, não há compaixão, é cada um por si. Cada um por si e todos contra as mulheres. Um documentário e uma reportagem, um alerta que fica sobre o modo como as novas gerações se olham uns aos outros. Marcos Lopes. Eu tenho duas sugestões. A primeira é o Teatro Ana Maria II, não sei se as pessoas sabem com certeza, está em obras. Portanto, o Teatro Ana Maria II desloca-se para outros locais. E agora vai ter em cena, aliás, começou dia 27 de março, um trabalho muito interessante, que é uma peça do Luís Camões. O Camões também escreveu peças, poucas, mas escreveu, nomeadamente, o Filodemo. E o Filodemo vai estar com a encenação do diretor, do Pedro Penin, talentosíssimo, que vai ter o Filodemo nos Jardins da Bombarda, ali em Lisboa, mas depois a peça vai para Mafra, Ilhavo e para a terra do nosso querido Pedro Cisa Vieira, para Matosinhos. E portanto, recomendo essa peça. Mas o que mais me importa falar hoje é sobre um clube de leitura que o Teatro Praga fez, chamado Paralaxe. Eu fui esta semana e ver o Miguel Guilherme e o André Teodósio falar sobre um livro que é o Deus das Moscas, do William Golding. William Golding foi um escritor que ganhou o Nobel. O Deus das Moscas é um livro extraordinário, transição do modernismo para o pós-modernismo, que vale muito a pena ler, já é de 52, mas não era exatamente por causa do livro. Os clubes de leitura são coisas que se perderam, mas que são muito importantes, porque é onde nós permitimos falar dos livros, que nos leva a conhecer outros livros, que nos traz mais para a leitura, e saber que o Teatro Praga, nomeadamente, está a fazer um clube de leitura, é muito bom. É muito bom, e eu recomendo a todas as pessoas que frequentem clubes de leitura, porque só ler é muito bom falar daquilo que se lê, porque cada um de nós lê livros diferentes sendo o mesmo livro. E isso é muito interessante. E aproveitando esta coisa, tudo isto que eu quero dizer de apelo aos clubes de leitura, talvez fosse boa altura para algumas pessoas que são responsáveis lerem alguns livros do José Saramago, para perceberem a dimensão do José Saramago e, enfim, que é reconhecida nacional e internacionalmente. O homem até ganhou um Nobel.
E se nós perdemos essa vontade de conhecer alguém que é um dos maiores escritores de todos os tempos, independente da língua, perdemos muito daquilo que ele nos trouxe, e a comunidade também perde. Vão aos clubes de leitura, promovam clubes de leitura e aproveitem e comecem pelo Paralaxe da Paga. O Teatro Dona Maria II, que vai circular por alguns dos pontos do país, clube de leitura e reler José Saramago. Quando voltarmos, já teremos aproveitado a Páscoa, principalmente a Norte, para rever a família. A guerra não terá parado e os efeitos económicos que ela provoca serão ainda mais visíveis. As coisas não estão fáceis, mas temos de nos manter otimistas e fazer o que estiver ao alcance de cada um de nós para que as coisas mudem. Fique bem, até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.